Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento de adoração. Nosso grande desejo é que todos os corações tenham realmente participado, Deus. E os corações serão, Pai, capturados pela adoração, amam a Tua palavra, Deus. Porque, Senhor Deus, nossa adoração só pode ser resposta, ó Deus, à verdade revelada, Senhor Deus. Mas nós sabemos que, Senhor Deus, num grande número de pessoas, ó Deus, os corações podem não estar exatamente no mesmo lugar, ó Pai, mas nós queremos, Senhor Deus, nós ansiamos pelo menos, nós pedimos, Senhor Pai, unanimidade, Senhor Pai, ó Deus, de corações, Senhor Deus, capturados pela Tua beleza, porque é na Tua palavra que nós vemos a Tua beleza na face de Cristo, e nós nos reunimos essa manhã para olhar para a Tua beleza na face do Teu Filho. Que a Tua palavra, Senhor Pai, seja oportuna, Senhor Deus, ó Deus, como sempre é, para sondar os nossos corações, e nós, Senhor Pai, lembremos que a palavra de Deus, a Tua palavra está falando conosco, não com o irmão ao nosso lado, nem com o irmão, Senhor Pai, do outro lado, não com a igreja em geral, ela está falando conosco, e nós temos que responder a Tua palavra. Então que cada um assim, Senhor Pai, ó Deus, se volte agora, Senhor Deus, para esse banquete farto que a Tua palavra tem para nós, e seja edificado, Senhor Pai, e cresça espiritualmente, verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria ler com os irmãos Hebreus, capítulo 5, de 11 a 14. Eu diria que grande parte da Bíblia está falando sobre a vida da nossa mente. Um lugar onde as coisas realmente acontecem para que tudo o que Deus chegue aos nossos corações, onde o Espírito Santo incendeia a verdade em afeições, e só assim o ciclo de crescimento diário acontece em nossas vidas. E esse é um problema que pode não ocorrer, não é automático, não é? E Hebreus 5, 11 a 14 diz assim: como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, falando de Jesus, oferecendo com grande clamor e lágrimas e orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí vem o que nós vamos nos prender mais, do qual muito temos que dizer. Difícil de interpretação porquanto vocês se tornaram negligentes para ouvir, tardios, lentos, lerdos para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é apenas um menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, como um homem adulto, um homem completo, os quais, em razão do costume, têm o sentido espiritual exercitado para discernirem tanto o mal quanto o bem. Então, pense num pastor pregando sobre isso. Ele começa a falar sobre a ordem, não é, de Melquisedeque, e as pessoas ficam um tanto confusas, não é? E o pastor está falando então sobre esse texto, Jesus sendo aperfeiçoado, e ele continua, tornou-se a fonte da nossa salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e este Jesus foi naturalmente designado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e a congregação, imagine, não esconde uma expressão de perplexidade, não é? E esse pastor faz uma pausa, Melquisedeque, quem mesmo, assim, o que é exatamente essa ordem? E ele diria: olha, esse é a ordem de Melquisedeque, o rei de Salém,
o Rei da Justiça, sacerdote do Altíssimo, que abençoou Abraão, e na linhagem de quem o Messias servirá como sacerdote para sempre. Eu tenho a impressão de que mais pessoas na igreja hoje, jovens, adultos, pessoas mais velhas, saberiam explicar mais a ordem da Fênix, não é? Do que a ordem de Melquisedeque. Ou seja, tu pega um jovem para ele falar sobre a ordem da Fênix, e ele vai saber contar um pouco da história da ordem da Fênix, muito mais do que a ordem de Melquisedeque. Esse pastor olharia para o seu público, e ele então simplesmente, ao ver confusão ou não entendimento adequado, ou não olhos brilhando para essa verdade, ele responderia sobre essa ordem de Melquisedeque, sobre esse sumo sacerdote eterno. Ele diria: sobre isso nós temos muito o que dizer, mas é difícil de explicar a vocês, porque já que vocês ficaram surdos para a verdade, o ouvido de vocês ficou embotado, porque embora a essa altura vocês devessem ser professores nessas coisas, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios básicos dos oráculos de Deus, da palavra de Deus. Vocês precisam de leite e não de comida sólida. Então, esses homens com quem o autor de Hebreus está falando, eles começaram aparentemente, de maneira geral, bem, é o que Hebreus 10, 32 e 34 diz, mas depois de um tempo, eles ainda estavam basicamente no mesmo lugar, precisando do mesmo tipo de alimento, sabe? Essas pessoas que elas teoricamente conhecem muito bem as coisas, mas elas não sabem aplicar aquilo ao casamento delas, não sabem aplicar aquilo no dia da tristeza, elas só vivem reclamando que as pessoas não estão fazendo isso por elas mesmas. Ele diz: vocês se tornaram tardios, lentos, não sabem aplicar tudo sobre Cristo a todas as coisas, porque vocês se tornaram capazes de discernir o bem e o mal em todas as coisas, o que glorifica a Cristo, como isso se encaixa em cada parte da vida. Vocês não têm um discernimento profundo disso, e o autor de Hebreus esperava que eles descobrissem tesouros messiânicos, todas as coisas que apontam de maneira irreversível mente para Jesus em todos os lugares, e soubessem então aplicar isso ao casamento, aplicar isso à vida de solteiro, à vida de a velhice, à juventude, a cada fase da vida, em casa, no trabalho, na escola, com a família. E eles soubessem aplicar isso, eles tivessem um discernimento ao ter essa visão cada vez maior de Cristo, e em vez disso eles ainda estavam pisando na água, apenas ali na superfície, e eles estavam debaixo de tremendo sofrimento, grandes aflições. Não teria alguém para estar lá a cada dor, a cada aflição, para aplicar para eles as verdades. Então, textos como Hebreus 5, 11 a 14 não justificam para sempre o estudo cuidadoso da palavra de Deus para nós, de uma maneira como ele está dizendo que o estudo deve ser uma adesão sincera a todo o conselho de Deus. Não está falando sobre uma obediência alegre à plenitude do ensino e da revelação que o Pai fez no Filho. Agora, se as especificidades de uma figura enigmática de Gênesis 14 e que aparece no Salmo 110, Melquisedeque, alguém que muitos hoje podem ser tentados a considerar obscuro, ou quem sabe irrelevante para os problemas da cultura, da vida, da família, se ele tem esse devido lugar, se você devia fazer todas as conexões, entender tudo o que quer dizer que Jesus é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, todos os outros pontos não deviam estar. Se esse é o absurdo, alguém não ter um discernimento profundo a respeito disso, estamos falando de uma época de pessoas que não tinham acesso a todas as coisas que nós temos, e ele está escrevendo porque há algo de muito errado
com os cristãos que receberam a carta aos Hebreus. Algo de muito errado. Toda a carta é a respeito disso. No capítulo 1, 2 diz: preste muita atenção à mensagem que você ouviu e não se desvie dela. Prestem muita atenção. Ou no capítulo 3, verso 1, ele disse: considere Jesus Cristo, mantenha Jesus na sua mente, considere Ele em relação a isso, considere Ele em relação àquilo, considere Ele em relação ao seu casamento, considere você, pense sobre isso. No capítulo 3, 8, ele disse: não endureça o coração de vocês, como Israel fez no deserto. E no 3:12 ele disse: cuidado para que não tenhas um coração mau e incrédulo. Considerem isso, deixe isso penetrar. No capítulo 4:1 ele diz: temei para que não deixeis de entrar no descanso de Deus, com tudo que vocês já ouviram, com todas as coisas que vocês tiveram o privilégio de ouvir. No 4:11 ele diz: sejam diligentes em entrar no descanso de Deus, para não cair em desobediência na vida de vocês, em cada área onde essa igreja era ali na periferia de Roma, numa época de grande perseguição, dor e morte, e você vai ver que o livro está cheio disso, e todas essas advertências urgentes começam a colocar em nós uma impressão. Este escritor, que nós não sabemos exatamente quem é, está preocupado com uma situação grave na igreja da sua época. Mas até agora, se você já estudou Hebreus até aqui, ele só fala sobre a cura, ele não fala sobre o diagnóstico, ele não fala sobre o que era a doença, mas ele chega ao final do texto do capítulo 5, ele não tinha dito ainda o que estava errado, ele estava falando sobre a cura, não é? E no 5, 9 e 10 ele diz que Cristo foi aperfeiçoado através do sofrimento. Eles estavam debaixo de tremendo sofrimento, e que ele foi designado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E então a gente diria que esse autor bíblico, inspirado pelo Espírito, ele respira fundo. Você quase sente, você quase ouve ele respirar e diz a respeito dele, a respeito de Cristo. Então, a respeito disso que eu acabei de falar brevemente, nós temos muito o que dizer a vocês, mas é difícil dizer. E ele explica: já que vocês ficaram tardios para ouvir, tudo que vocês ouviram até agora, ouviram com ouvidos lerdos, vocês não podem avançar, vocês não têm discernimento do bem e o mal, como aplicar essa verdade em cada área do que está acontecendo aí na periferia de Roma, com todos os problemas, dores, aflições. Vocês se tornaram tardios, e aí está o nosso primeiro diagnóstico, eu diria, explícito. Olhe para o seu casamento com a Bíblia, olhe para o testemunho, a pregação, a vida com Deus. Em cada área você é capaz de discernir o bem e o mal? Ou você é aquele que estão reclamando que as pessoas, alguém ou a igreja não está discernindo para você, momento após momento, o que é o bem e o mal, e como você pode agir de acordo com tudo o que devia aprofundar seu conhecimento de Cristo? Aqui está a doença que ele está abordando nessa carta. Ele está abordando o embotamento da audição, um problema. E você viu que essa igreja precisava, eles ouviam muito, eles já sabiam muito, e o autor queria falar, olha, sobre sobre tudo que Deus fez em Cristo, esse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós tínhamos muito o que falar, mas vocês acham que já sabem tudo sobre Cristo, porque vocês sabem as coisas a respeito de Cristo, vocês não aplicam isso a nada. A vida de vocês não é sobre isso. A vida de vocês, vocês não conseguem ver cada
dor e sofrimento que vocês estão experimentando, em como agir de uma maneira em que vocês recebam alegria e Deus receba a glória. E essas pessoas não precisavam de mais estudos. Você vê, queridos, eles ficaram embotados. Não precisava simplesmente de mais sermões, de mais alguma coisa, porque ele disse, porque é inútil. Nós tínhamos muito para falar, mas é inútil. Muitas pessoas pensam que elas precisam de mais cultos. Às vezes eu estava outro dia falando com alguém, as pessoas dizem assim, temos que ter mais cultos, temos que ter estudos. E eu falei, normalmente, pessoas que dizem isso para mim, elas na hora do culto, elas não estão prestando muita atenção. Elas bebem água toda hora, elas estão conversando, elas estão distraídas, elas estão mexendo em alguma coisa, elas não conseguem, elas não estão, e o que elas dizem? Tem que ter mais culto. Elas pegam aquele sermão e elas não avançaram nem um pouco. Elas não estão num outro nível por causa do sermão da semana passada. O que ela acha? Que tinha que ter mais um culto. Essas pessoas têm ouvido embotado. Elas acham que, na verdade, a igreja é um grande ajuntamento de relações pessoais, de vida social, e que a função da igreja era prover a vida social da pessoa, ter amigos para encontrar, ter pessoas para estar junto, para bater papo, para fazer mais reuniões, e enfim, elas são como essas pessoas que dizem para nós, você tem algum livro para me indicar? É como se a pessoa tivesse uma biblioteca com 6.000 livros, e ela pensa, para a minha vida espiritual ficar importante, qual o próximo livro que eu devo comprar? Mas ela não lê os livros, ela tem 6.000, ela tem a biblioteca, e ela sempre pensa que é aumentar a biblioteca que vai mudar alguma coisa nela, ou que a quantidade de cultos é que vão fazer diferença. Quando o ouvido tem embotado como dessas pessoas, você vira até diz, eu teria muito a dizer a respeito de Cristo, mas é inútil, é difícil, porque vocês se tornaram ouvintes cansados, o ouvido de vocês é embotado, vocês bocejam para a verdade, não é a quantidade, eu nem poderia falar, mas não vou, é inútil. Isso é o que está por trás de todas essas exortações, não é? E há uma ideia de espiritualidade que a questão toda é culta. Aqui é cultos, né? Ele diz assim, vocês não sabem discernir o bem e o mal no dia a dia, vocês não estão aplicando, vocês não estão pegando tudo que vocês sabem sobre Cristo. Isso não está virando em vocês uma vida vibrante, que faz você começar a discernir o bem e o mal no casamento de vocês, o bem e o mal na relação de vocês com seus pais, o bem e o mal na relação de vocês com o trabalho, o bem e o mal na relação com amigos. Vocês não sabem, e o que essas pessoas não sabem fazer, o que elas pensam que vai resolver isso é mais um culto, e isso é o que está por trás disso. Eles prestem muita atenção, considere Jesus Cristo. O que você precisa fazer durante a semana é considere Jesus Cristo. Quando você conversa com alguém, você está considerando Jesus Cristo. Quando você está naquele problema lá com a sua esposa, com o seu esposo, você está considerando Jesus Cristo. Quando o dinheiro é pouco, você está considerando Jesus Cristo. Você não precisa de mais um culto, você precisa considerar Cristo. Qual foi o sermão no último domingo, de manhã e à noite? Você considerou Cristo a respeito daquilo e aplicou a todas as coisas? Ou você acha que devia ter tido mais um culto na terça-feira, e outro na quarta, e outro na quinta, só para você depois viver uma vida em que você não sabe discernir o bem e o mal em cada coisa, porque você se tornou tardio para ouvir? Então ele diz, considere, não endureça o coração de vocês, temam, sejam diligentes, agarre-se. Todas essas são prescrições médicas para uma doença, que é o embotamento auditivo, sabe? A pergunta mais urgente para hoje não é simplesmente de quantos sermões você vai ouvir e quanto você tinha que estar ou não
como eu disse, normalmente pessoas que são distraídas. Elas num culto, elas não estão com alguém sedento numa fonte, então elas estão sempre inquietas, não é? Elas andam, elas se mexem, elas sentem coceira, elas sentem sede, elas não prestam atenção, elas cochicham, elas conversam, mas depois ela pensa que se tivesse mais um culto, todas as coisas ficariam bem. É como alguém aumentar sua biblioteca de 6.000 para 10.000 livros, mas não leu nenhum deles. E a pergunta mais urgente então é: você tem essa doença? E se sim, como pode melhorar? A questão é que faltava mais cultos lá para eles, naqueles dias. Também primeiro nós precisamos ter certeza de que sabemos do que o autor de Hebreus está falando. O que caracteriza essa doença de embotamento auditivo? Vamos deixar o escritor nos explicar seus próprios termos. Vamos pegar as duas palavras, uma de cada vez, e olhar para o outro lugar em Hebreus mesmo, onde elas são usadas, não é? Tomemos primeiro a palavra maçante. Tudo para vocês agora é maçante. A verdade sobre Deus é maçante. Vocês se tornaram lentos para ouvir. Não há frescor nela. Se vocês participassem de 10 cultos, era a mesma coisa, porque não há frescor. Ele disse: eu tinha tanta coisa para falar sobre Cristo. Ele que aprendeu obediência por aquilo que sofreu, ele, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas vocês têm ouvido maçante, tudo ficou maçante porque o ouvido de vocês está embotado, o ouvido de vocês é lento. Ou a gente poderia usar outra palavra para traduzir a palavra grega que está usando. Vocês se tornaram, o ouvido de vocês é negligente. Vocês ouvem um sermão no domingo à noite, na segunda-feira vocês não lembram mais, e outro sermão não curaria isso. É óbvio. Então é usado outra vez a mesma palavra do original em Hebreus 6,12. Se a gente ler Hebreus 6, 11 e 12, você verá qual é o oposto desse embotamento, dessa estupidez, desse ouvido lento. E ele diz: desejamos que cada um de vocês tenha a mesma diligência para alcançar até o fim a plena certeza da esperança. Quer dizer, que vocês sejam pessoas constantes, para terem a evidência de que algo sobrenatural aconteceu na vida de vocês, e que a perseguição, as aflições e tudo que vocês está acontecendo com vocês aí não é nada perto do que vocês têm, para que não sejam indolentes. Aí está a palavra. Ele diz que as pessoas estavam ouvindo com ouvidos indolentes, não estúpidos, ouvidos tapados, ignorantes, mas para que não sejam indolentes, é a mesma palavra que ele usou lá, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Ou seja, ele contrasta o ouvido indolente, lentos para ouvir, com aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. E em outra versão: para que não vos façais negligentes, indolentes, mas sejam imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então o oposto desse ouvido embotado, desse ouvido negligente, dessa estupidez auditiva, é a diligência ou o zelo de transformar a mensagem de esperança do Evangelho numa certeza de esperança, a mensagem do Evangelho de paz numa paz verdadeira no coração, a mensagem do Evangelho de deleite em Cristo, de alegria fluindo do coração verdadeiramente. Ou seja, é a imitação de pessoas, já que ele mencionou as pessoas do passado que ouvem as promessas de Deus e depois respondem a essas promessas: eu estarei contigo, não temas. Eles estão debaixo de muita aflição. Eles respondem essas promessas com duas coisas: fé e paciência. Portanto, uma
audição monótona, para você saber se você tem ou não. Uma audição monótona, uma audição embotada, negligente, maçante, não significa que haja algo de errado com os seus ouvidos físicos, ou com a sua cognição para entender as palavras. Quando ele diz, eu não vou continuar, eu tinha muito a dizer sobre isso, não é sobre o sacerdócio de Cristo, mas vocês se tornaram negligentes. Isso significa que há algo de errado, não com o seu ouvido, há algo de errado com o seu coração. 10 cultos não fazem diferença. Se o ouvido é embotado, essas pessoas ouviram os apóstolos, elas ouviram o melhor, mas o ouvido delas era embotado. Isso significa que há algo errado com o coração. E por isso eles não sabiam discernir o bem e o mal. Quando as pessoas querem 1000 dicas, 1000 passos para o namoro, para o casamento, é óbvio que elas fizeram os seus ouvidos embotados. Elas sabem cognitivamente, mas aquilo é maçante, não funciona. Elas têm uma explicação, igual o que eu estava dizendo lá na abertura do culto, de alguém querendo dizer que não era ingratidão o problema, quando claramente era. Então o coração não está ansioso, não é diligente para abraçar as promessas de Deus e transformá-las em realidade através da fé e da paciência. O que essa pessoa pensa é que ela precisava de outro culto para encontrar o pessoal, para estar junto, para fazer as coisas. Mas ela tem um problema no coração, e o problema no coração dela faz com que essas verdades não cheguem num coração ansioso e diligente para abraçar as promessas e transformá-las em fé e paciência. Como ele menciona Cristo, até mesmo ele, não através dos sofrimentos aprendeu a obediência, não a partir da desobediência como nós, mas é óbvio que ele não tinha que obedecer ao Pai em circunstâncias como agora ele estava obedecendo na terra. Em vez disso, a palavra chega aos ouvidos e ela desce ao coração, e quando ela chega lá, ela atinge algo duro. Ela desce pelo ouvido, quando chega lá, você vê, não é um problema de ouvido, é um problema de coração. Ela encontra algo duro, ela encontra algo difícil, ela encontra algo impenetrável, não é? E o próximo culto não adianta se antes de domingo ela participar de mais 12 cultos, vai chegar num coração impenetrável. O ouvido, não há um frescor em ouvir sobre Cristo, não há uma santa ansiedade para ouvir mais, como ele diz, eu tinha tanto para dizer. Isso é o embotamento auditivo. As promessas chegam aos ouvidos, mas não há paixão por elas. Não há paixão pelo que estamos fazendo agora, nem um abraço que um amante dá no outro. Ou seja, não há um abraço como um amante na verdade de Deus. Não há carinho, ou não há deleite, e portanto você não tem nem fé nem paciência. Se as coisas não mudarem, se a dor não sair, se aquilo lá não aconteceu, você não tem fé e paciência, porque as promessas alimentam sua alma, porque você sabe relacionar todas as coisas ao sacerdócio eterno de Cristo, e é por isso que ele escreveu esse livro. E porque eu prego esse sermão é pelo mesmo motivo. E é uma doença incrivelmente perigosa, esse embotamento da audição. E eu percebo que quanto mais embotado alguém no meio, cheio de misticismo, que ela pensa que ela precisava de mais uma reunião, de mais um ajuntamento, quando eles são maravilhosos para pessoas que têm ouvidos não embotados para Deus. Então eles aproveitam, eles não pensam que é exatamente como algo mecânico, mas um culto.
Eles estão tão ansiosos, eles têm um coração tão pronto a abraçar as promessas de Deus, que eles esquecem um pouco, sabe, das coisas. Nada faz eles esquecer mais as coisas do que isso, se reunir em torno da palavra, em vez de ser um ouvinte inquieto, sabe, não consegue ficar sentado na cadeira, não consegue prestar atenção, não consegue, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E ele às vezes é o primeiro a achar que toda a questão era ter mais um culto para ele vir repetir esse processo. A audição. Então a palavra que nós podemos rastrear para a palavra que ele usou para audição é usada outra vez em Hebreus mesmo, no original, assim como embotamento, ou seja, em Hebreus 4, verso 2. Ele diz: pois de fato, boas novas nos foram pregadas, assim como eles também, mas a palavra que ouviram, literalmente, a palavra do ouvir, a mesma palavra que é usada lá onde a gente leu no 5:1, a palavra do ouvir não lhes trouxe proveito nenhum, porque não estava unida à fé naqueles que ouviram. Ou em outra versão, porque também a nós foram pregadas as boas novas, o mesmo evangelho, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, nada, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. E a gente viu lá no 11 do 5, que diz: do qual muitos temos que dizer, mas é difícil, vocês acham difícil, por quê? Porquanto vocês se fizeram negligentes para ouvir, vocês têm um ouvido cansado, vocês ouvem isso como algo maçante, vocês não estão completamente capturados pela beleza disso. Então aqui está o mesmo problema novamente, não é? Há uma palavra de boas novas, há uma palavra que são as palavras mais incríveis que o ouvido humano já ouviu, uma palavra da promessa de Deus, mas há uma audiência sem fé, há uma audiência sem abraçar a verdade, há uma audiência sem abraçar a verdade como você abraça quem você ama muito, e isso é um embotamento da audição. Você vê, a palavra vai aos ouvidos, chega ao coração, e quando chega lá encontra embotamento, encontra lentidão, encontra dureza. Amanhã ele não vai fazer nada daquilo, amanhã ele vai continuar sem saber discernir o bem e o mal no casamento dele, o bem e o mal no seu namoro, o bem e o mal, o que ele vai achar que precisa de mais um encontro de casal, mais algumas regrinhas do namoro. Ele não tem nenhuma capacidade de relacionar o Cristo, sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, a todas as coisas. Então o oposto desse embotamento da audição é ouvir com fé, que produz obediência. Você só sabe se você ouviu de fato um sermão hoje, amanhã. Se isso produzir, se você ouvir isso com fé, isso produzir você paciência ao abraçar e ao discernir amanhã o bem e o mal em relação com aquilo, no casamento, no trabalho, no namoro, então você ouviu a verdade de Deus hoje. Você pode ver isso 3 versículos atrás, em Hebreus 3, 11, 19, que diz assim: e a quem jurou Deus que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes. Observe a palavra: e assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ou seja, a incredulidade que ele está falando aqui não é cara que acredita em Deus, que está falando para o povo de Israel, não é? Como ele está falando aqui para cristãos. O que ele está dizendo é que eles ouviram a palavra sem abraçar a verdade dessas promessas, com a fé que produz paciência e obediência. Então observe a mudança de desobediente para incredulidade. Ele usa essas duas coisas como termos intercambiáveis, não é? Você é desobediente por causa da incredulidade. Você pode dizer: não, eu acredito em tudo, eu desobedeço por outra coisa. Você está se enganando, ele diz.
Você desobedece porque é incrédulo. Você busca paz numa outra coisa, é óbvio que você não acredita que Cristo pode ser a sua paz, é óbvio, você não procuraria. A desobediência pressupõe a incredulidade. Você só procurou uma satisfação maior no namoro que não honrava a Deus, porque você não acreditou que Ele podia te dar essa satisfação. Está sempre ligado à incredulidade. E você vê que a raiz de toda desobediência é a incredulidade. Você não pode dizer, não, eu desobedeço, mas eu creio não crer. Ele diz, porque a raiz da desobediência é a incredulidade na promessa de Deus em Cristo. Se você soubesse relacionar aquilo a Cristo, ao seu sacerdócio eterno, então aquilo não seria feito, ou seria vencido. Você não teve confiança na promessa do Pai em seu Filho. Assim, você pode ver que o que é o embotamento auditivo e por que ele é tão importante. Porque ele é o assunto do livro de Hebreus todo. Um povo debaixo de muita aflição, que estava, alguns pensando em capitular, e em vez de receber uma carta simplesmente dizendo, coitado de todos, receberam essa carta, ouviram vocês embotado. Vocês deviam estar mais sedentos para ouvir mais sobre Cristo, e quando estivessem ouvindo, deviam estar com todo o seu ser capturado por isso, mas não estão. É uma espécie de audição com os ouvidos, que não responde ao coração. É uma espécie de ouvido que ouve um sermão e concorda, mas não responde. Amanhã vai fazer as mesmas coisas no casamento, vai fazer as mesmas coisas no namoro, vai fazer as mesmas coisas no trabalho, vai fazer as mesmas coisas. Não abraça a palavra de Deus com fé, é o que ele diz. E portanto, porque não abraçou com fé a palavra de Deus, ele diz, não produz o fruto da paciência e da obediência. Porque essas coisas seriam frutos disso. Então, seja qual for o caminho que você seguir, olhando para essa palavra, ouvir de maneira estúpida, ouvir de maneira maçante, ouvidos cansados, em Hebreus 6:12, por exemplo, olhando para o ouvir no contexto do capítulo 4, versículo 12, a resposta é a mesma. Ouvir, ou audição embotada, é o ouvir sem fé e sem fruto moral da fé. Ou seja, o que você ouviu, o sermão, o que você estudou, não produziu fé nas promessas, e o fruto moral que flui da fé naquela promessa. Eu serei seu pai, eu serei seu tio, eu serei sua paz, eu serei, enfim, é ouvir a Bíblia ou a pregação da Bíblia da mesma forma que você ouve o barulho na Avenida Brasil amanhã quando você vai trabalhar. Você ouve, mas aquilo é só barulho. É por isso que no meio de uma sentença, no meio de algo que vai fechar um grande pensamento a respeito dessa verdade, você pensa em ir lá fora conversar com alguém. Você está com a mente em outro lugar. E você acha que participar de 1 milhão de cultos dessa forma faria alguma diferença na sua vida? Que a questão é uma quantidade. Você vai chegar com a sua planilha no céu de quantos cultos você participava, ou a maneira como você ouve música em consultório médico. Você nem sabe o que está tocando, é um barulho. Se perguntar para você assim, hoje você ficou 1 hora no consultório, né? Fiquei. Quais são as músicas que tocaram lá? Não sei. Fala 2. Não lembro. Como assim? Você ficou sentado lá, estava tocando as músicas? Não, eu não estava ouvindo, não. Estava ouvindo lá um barulho. Eu não estava. Ele está dizendo, é assim que as pessoas ouvem. É assim que vocês ouvem. Eu poderia falar mais, tinha muito a dizer, mas vocês ouvem como vocês ouvem música no consultório médico. Ou como você ouve aquelas coisas no aeroporto. Tu sabe o horário do teu voo, tu sabe qual é o portão, tu está sentado lá esperando, e aí toda hora tem uma voz lá falando, você não presta atenção naquilo.
Você está ouvindo alguém falar e você faz, mas não faz. Você vai ao culto, mas não cultua. Você vai à adoração, mas não adora. Você ouve o sermão, mas não ouve. Ouve com o ouvido lento, lerdo. Então você não abraça como um amante essas palavras. Aí amanhã você não sabe discernir o bem e o mal, ou não tem força, poder espiritual que a fé infunde para o fruto moral, para a obediência amanhã. E você não sabe relacionar a todas as coisas que não tem uma regrinha. Você precisa de mais momentos com alguém para te dar as regrinhas. Depois de ter escutado sobre Cristo anos, você não sabe aplicar aquilo ao seu casamento, à sua vida, ao seu trabalho, ao seu namoro, e você acha que era mais um encontrozinho que ia resolver. Você ficou entorpecido com o som. Aquilo não produz, não desperta nada em você. Amanhã, na segunda-feira, você não está empolgado, impulsionado, abraçado pela fé, aquela verdade, de tal maneira que você fica incapacitado de não relacionar ela a todas as coisas. Uma palavra de Jesus em Lucas 8,18 é muito importante aqui. Quando ele terminou de contar a parábola dos 4 solos, onde a semente é a palavra de Deus, ele disse: portanto, cuidai de como vocês escutam, porque o que tem, mais lhe será dado, mas o que não tem, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado. Não é terrível isso? Em outras palavras, se você tiver a graça de ouvir com fé, abraçar as promessas, o que gera fruto, você vai obter mais graça. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo: você vai obter mais graça para lutas maiores e maiores, e desfrutes maiores e maiores. Quem tem, mais lhe será dado. Se você ouve de verdade, se o teu ouvido não é embotado, se você abraça a verdade, mais lhe será dado. Agora, se você não tem, até o que você pensa saber sobre Deus vai lhe ser tirado. Você não tem nada. Você não pode ficar realmente com nenhuma parte dessa forma. Até o que você achava que tinha, não tem aquilo, mas eu tenho esse pouco. Você não tem nada. Agora, eu imploro a você, mesmo nesse ponto da mensagem, que você seja diligente e sincero da maneira que você ouve. Você não precisa de mais um livro na sua biblioteca, mas cultos. Ouvir preguiçosamente, ficar à deriva, ser passivo amanhã, deixar a vida te levar, e não essa verdade na qual você se agarrou, é incrivelmente perigoso. Mesmo agora, nesse momento, era perigoso para eles, no momento de perseguição, morte, perdas. Agora, o ponto de vista de Jesus é o mesmo que o autor de Hebreus, que Jesus mostrou aí, aquele que tem ouvido para ouvir. Cuidado com como você ouve, porque quem ouve assim, vai ser dado mais e mais. Mas quem não ouve assim, até o que ele pensa que tem, até o pouco conhecimento, lhe será tirado. Aquele que tem graça para ouvir, vai receber mais graça de Deus. E aquele que não tem, em outras palavras, aquele que é obtuso, aquele que ouve com ouvidos maçantes, cansados, até mesmo o que ele pensa que tem vai ser tirado dele. Então Hebreus 5,11 diz que há muito mais que o escritor desejava dar aos seus aqui leitores, a nós, a respeito dele, de Cristo. Tem gente que acha que sabe tudo sobre Cristo. Ele vai para um culto, ele pensa: já sei tudo. É embotado o seu ouvido. A respeito dele, temos muito mais para dizer, mas eu não posso, porque vocês se tornaram obtusos, lerdos, lentos, maçantes para ouvir. Se tivessem mais graça para ouvir,
iam receber mais graça, como Jesus disse: aquele que tem, receberá mais. Mas vocês estão se tornando duros, e tudo é monótono, e vocês correm um risco. E na verdade, mais do que isso, vocês estão fazendo isso de jogar fora tudo o que vocês já ouviram. É inútil. Agora, qual é o remédio? Essa é a doença. Agora, e o remédio? Como você fica bem? Alguém poderia pensar que, quem sabe, mais uma reunião para as senhoras, para os senhores, para os jovens. Alguém poderia objetar que eu estou usando um problema de ouvido, né? Usando o termo, às vezes, doença, quando o texto usa o termo aqui, bebê, usa maduro, não é? E junto, não é? Mas uma pessoa com deficiência auditiva é comparada a um bebê, no versículo 13b, que precisa beber leite. Você precisa voltar para trás, começar tudo outra vez. Não há nada de doente, você vê, na dependência de leite que um bebê tem. Então, por que uso a imagem da doença? Porque há uma mistura de metáforas aqui. A resposta é que, a objeção é que, se uma pessoa ainda é bebê, quando já tem idade para ser um adolescente, há alguma coisa errada com ela. Não é nada de errado um bebê precisar de comida de bebê, mas se um adulto precisa, ela só pode ser doente. E a doença nesse texto é o embotamento da audição. Então a pergunta permanece: qual é o remédio? Quando a gente fala em remédio, estou usando um termo que se refere à doença, porque alguns cristãos estão presos nesse estágio inicial de desenvolvimento com a doença do embotamento da audição. E qual é a cura? Um culto, quarta-feira. Agora tenha em mente o que é o embotamento da audição, não um problema físico. Por isso que a pessoa está ouvindo as maiores coisas do evangelho, mas ela tem que ir ali fora conversar, ela tem que ficar com a cabeça dela em outro lugar, ela tem que pensar mais na hora de acabar. Ela não está com problema de audição. Como eu disse, quando eu não sei dizer para você quais são as músicas que tocaram no consultório do dentista, do médico, não é que havia um problema nos meus ouvidos. Os surdos podem ser, perto dessas pessoas, ouvintes muito mais aguçados. Eles podem estar sendo aqueles que Jesus diz: mais lhes será dado. E os cegos podem ser os que veem mais a glória de Cristo do que pessoas que têm olhos. Não é físico, é óbvio. O embotamento de ouvir, você lembra de Hebreus 6:12, 3:11? É a falha em fazer o uso da palavra ouvida para nutrir a fé. A palavra ouvida para o cara nunca nutre ele. Ele está sempre no mesmo lugar. É a falha de que o que ele ouve a respeito de Cristo não nutre a sua fé de tal maneira que produz obediência. Ele ouviu e amanhã ele vai lembrar tanto quanto eu lembro da música do consultório do dentista. É óbvio que aquilo não nutriu sua fé. Como isso pode gerar obediência na segunda-feira? Como pode ser ele capaz amanhã de discernir o bem e o mal em todas as situações? No mínimo ele vai precisar de um guru para ficar falando para ele o tempo todo o que é bem e o que é mal. A audição embotada é passiva e preguiçosa, e não alcança e compreende as promessas de Deus. Por não fazer isso, não as abraça, não as ama. A passividade produz bebês perpétuos. E provavelmente vão reclamar que não estão sendo ninados como deviam. Que é bebê, né? Não estão sendo carregados como deviam. Bebê não anda, né? Não estão sendo paparicados como deviam. Blu, 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 blu. Bebê.
Essa é a doença. Agora, como um bebê se torna maduro? O versículo-chave para descrever o remédio é o versículo 14. O alimento sólido é para os maduros, que pela prática, ou seja, você só pode amanhã colocar com fé, a tua fé ter sido nutrida para que haja atos morais, afetos espirituais de obediência e deleite. É óbvio que o que você ouve num culto não é como você ouve o barulho da Avenida Brasil ou a música do consultório. Então o alimento sólido é para os maduros, que pela prática, ninguém pratica nada por nós, querido. Não reclame. Eu posso dar uma palestra sobre exercício físico, mas não diga que eu não estou praticando por você. O sermão, o culto, o que você ouve, precisa haver uma prática, não é? Um treino das suas faculdades espirituais, para que você saiba discernir o bem e o mal em tudo, ou seja, a partir de uma visão gloriosa de Cristo, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, já que é o que ele vem falando antes. Então, ele diz: o alimento sólido é para os maduros, porque eles são maduros, que pela prática têm os sentidos treinados para discernir o bem e o mal. Você vê, pela prática, os sentidos foram desenvolvidos. Uma pessoa que é goleiro, ele faz muitos dos treinos e treina sentidos que outras pessoas não têm, reflexos rápidos. Mas pela prática, não é só porque alguém deu uma palestra sobre ser goleiro. Ele treinou muito, ele treina todo dia, e ele desenvolve reflexos para pegar a bola. Ele diz: você vai ficar assim para discernir o bem e o mal. Agora, quem pratica? Quem pratica é você, não é? Porque se eu preciso de habilidades desenvolvidas, mais um livro sobre exercícios físicos não vai me fazer mais desenvolvido amanhã. E se eu achar que o meu problema de força física é porque eu tenho que comprar o próximo livro de malhação, não é? De preparação física, eu sou só uma pessoa tola. Eu tenho ouvido embotado para tudo que os livros lá estão dizendo. Então agora pergunte-se a si mesmo: eu sei discernir o bem e o mal em tudo? Eu sei, eu estou fazendo a mesma coisa no meu casamento que eu fazia há 10 anos e reclamando que de alguma maneira as pessoas deviam me ajudar, tudo devia me ajudar para o meu casamento ser diferente? Ou então eu não consigo enfrentar determinadas coisas porque eu não consegui adquirir paciência para continuar, porque eu abracei a verdade como um amante que gerou em mim fé e paciência para eu continuar praticando, discernir o bem e o mal naquelas situações. Agora pergunte-se a si mesmo: se o alimento sólido só é palatável e digerível para adultos, se é inútil, é o que ele está dizendo, o alimento sólido para o bebê, com que alimento você amadurece para obter e comer o alimento sólido? Se eu não posso comer um alimento sólido porque eu não tenho, eu sou um bebê, qual é o alimento que eu devo ter para me levar a um alimento sólido? A resposta é o quê? Leite. O que faz um bebê amadurecer? Leite. Como é que ele para de beber leite? Bebendo leite. O bebê toma leite e se fortalece até que ele pode ter outras coisas que não é leite. Então você amadurece com leite. O problema com esses cristãos não é o leite, não é que o leite é fraco, ou que os bebês não podiam comer bife e não estão querendo. O problema não é esse. O problema é que os bebês não se exercitam com o leite que tem. O leite que eles recebem aqui passa pelo sistema, o ouvido deles é embotado. Eles não estão sendo desenvolvidos. Eles acham que precisam de mais livros na sua biblioteca, mais instruções, mais um culto para quem sabe, mais um estudo, mais um encontro para alguma coisa. Você vê a palavra-chave no versículo 14: você amadurece pela prática.
ou exercício, ou pelas respostas habituais ao leite. O leite te disse coisas, você está respondendo adequadamente na segunda-feira, na terça-feira. É assim que você vai se tornar mais forte, para ter mais do que o leite, para responder aquilo pela prática, e aí poder ter mais. Ele aqui queria falar sobre coisas maiores, mas eu não posso. O problema é que o leite da palavra não produziu em você músculos da fé, por causa do seu ouvido embotado. E o músculo da fé não produz atos de justiça, porque para você produzir um ato que dependa do músculo, que é o músculo da fé, eu não consigo, a obediência, não consigo discernir o bem e o mal, nem obedecer. Então tem músculo. A pessoa não consegue pegar um peso hoje, amanhã ela não consegue pegar um peso menor, daqui a pouco ela não consegue segurar nada. Os músculos dela estão definhando. É isso. É assim que você passa de um bebê cristão a um cristão maduro. Você começa realmente pelo leite da palavra e vai para o músculo da fé, pela prática, porque você abraçou isso. Você não ouviu com o ouvido cansado, ouvido lerdo, não ouviu como o cara falando no aeroporto, não ouviu como a música do consultório, você ouviu de verdade, você estava lá, você abraçou aquilo. E aí o que você fez na segunda-feira? Pela prática, músculos foram sendo criados em você, e você começa a discernir o bem. Você não precisa ligar para o pastor, isso aqui, você começa a discernir o bem e o mal nas coisas, você começa a relacionar aquilo a Cristo. Então músculos da fé crescem, e músculo produz atos. Uma pessoa sem músculo nenhum fica deitada na cama, ela pode andar, mas você agora pode andar, você pode fazer exercício, você exercita, isso produz atos de justiça. Ou seja, você em cada situação sabe o ato que mais glorifica aquele Cristo descrito, a beleza, o valor infinito que ele tem. Mas quando você vê isso que eu falei, você vê que ainda não está completo, não é? É verdade, mas não é exatamente até onde o texto vai, porque o versículo 14 não diz que o leite da palavra deveria produzir novos músculos, não é diretamente. Diz com efeito que o leite deve produzir uma nova mente. E a gente sabe que músculo e mente não são exatamente a mesma coisa. Então a mente que pode discernir entre o bem e o mal, por causa da prática. Os maduros têm seus sentidos internos, seus sentidos morais, seus sentidos espirituais, treinados para discernir o bem e o mal. Casamento, trabalho, relação com as pessoas na vida, na igreja, precisam então de sentidos internos, morais e espirituais, treinados para discernir o bem e o mal, o que glorifica a Deus e não. Agora, isso é incrível, não é? A gente não pode perder isso. Isso poderia poupar anos de vida desperdiçada. O que o versículo 14 está dizendo é que, se você quiser amadurecer e compreender o ensinamento mais sólido da palavra, a questão não é você comprar o próximo livro, ou quantos encontros você for participar. Se você quiser compreender os ensinamentos mais sólidos da palavra, então o rico, nutritivo, o precioso leite das promessas do Evangelho de Deus deve transformar seus sentidos morais, sua mente espiritual, para que você possa então discernir o bem e o mal em tudo, o que honra a Deus e o que não honra, o que glorifica e o que não glorifica, em como você usa o seu dinheiro, em como você namora, em como é o seu casamento, em como o marido age, em como a esposa age, em como o empregado age, em como o patrão age, em como o pai age, em como a mãe age, em como o filho age, em como alguém com 17 anos age, em como alguém com 40 anos age, para que você possa discernir entre o bem e o mal. Ou deixe-me colocar de outra forma,
Você se prepara para se banquetear em momentos como esse, com toda a palavra de Deus. Isso não é primeiramente um desafio intelectual, é primeiro um desafio moral. Se você quiser comer o alimento sólido da palavra um dia, que não é simplesmente estudar coisas mais complexas, você deve exercitar seus sentidos espirituais no que você já ouviu, na segunda, na terça, na quarta, porque você não ouviu com o ouvido preguiçoso. Você não estava contando a última novidade a alguém no quintal. Você não estava com a cabeça na lua enquanto estava sentado. Você não estava só pensando em quantos litros d'água você tem que beber. Se você quiser comer o alimento sólido da palavra, você deve exercitar seus sentidos espirituais para desenvolver uma mente, não para ter um guru, mas para você desenvolver a tua mente, que saiba discernir o bem e o mal. Aqueles irmãos na periferia de Roma, sobre grande aflição, tinham que saber discernir o bem e o mal, o que glorificava e não a Deus, como deviam agir e como deveriam se alegrar nele. Não estava acontecendo. A surpreendente verdade é que, se você tropeçar em Melquisedeque, pode ser porque você a tua grande atenção e o que você abraça na vida de verdade são outras coisas. Você ouve outras coisas como você não ouve sobre o sacerdócio, segundo o sacerdócio eterno de Melquisedeque. Você consegue ter atenção, abraçar coisas, mas não isso. Sabe, se você tropeça na doutrina da eleição, de tal maneira que ela não produz em você uma diferença em como você se relaciona com a vida, o trabalho, o casamento, os filhos. Se a doutrina da eleição é só uma coisa que você discute, pode ser porque você ainda usa de práticas que você já sabe que não é o que Deus quer. A maioria das perguntas que as pessoas fazem a mim, elas já sabem o que Deus acha sobre aquilo, porque elas estão perguntando, elas não estão praticando aquela verdade, e elas querem realmente encontrar uma razão em que alguém diga porque elas não estão praticando, é porque ela tem alguma razão válida. Se você tropeçar na doutrina da obra de Cristo centrada em Deus na cruz, pode ser porque você ama o dinheiro demais, e você passa qualquer coisa sobre ganhar dinheiro captura você. Um culto a mais não vai fazer dinheiro, porque o sacerdócio de Cristo eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, nunca captura você. Você tem um ouvido cansado para isso, mas para a próxima novidade de como ganhar dinheiro fácil na internet, você tem um ouvido aguçado. O caminho para a maturidade e para o alimento bíblico sólido não é primeiro tornar-se uma pessoa inteligente, tem que ser mais inteligente, mas tornar-se uma pessoa obediente. Ele diz, pela prática. Se eu obedeço a Deus com leite, então isso desenvolve os meus músculos. Se quando ele fala, eu sou tua paz, eu abraço essa promessa e pratico isso, em vez de encontrar uma desculpa para não ter, eu desenvolvo músculos espirituais. Ou seja, a obediência ao sermão de hoje vai fazer por você o que a não obediência vai tirar até o que você pensa que é ter entendido o sermão de hoje. Jesus disse, aquele que ouve assim, lhe será dado mais. Ele vai ficar com o sermão, com os músculos da fé e com os atos, e ele cresce. O outro achou que ficou com o sermão, mas até o que ele recebeu, ele vai perder, ele não vai ficar com nada.
O que você faz com o sexo, o que você faz com o dinheiro, o que você faz com o lazer, o que você faz com o computador, tem mais a ver com sua capacidade de obter alimentos sólidos do que com o local onde você estuda ou quantos cultos tem na semana. Se você tiver um culto por dia, mas você, pela prática, porque teve ouvidos atentos, não abraçou a verdade, aplicou a tudo, é totalmente inútil. É óbvio que a receita para essas pessoas perseguidas, sendo mortas, eram estarem juntos lá uma vez na semana, quando eles podiam, mas o segredo era o que aconteceria com isso. A maneira como você bebe o leite, né? O que significa é que, se você quiser crescer e festejar, celebrar com a plenitude da revelação de Deus, você não vai fazer isso saltando do leite para a carne. Você tem que ter os seus sentidos exercitados pelo leite. E isso desenvolve, como eu disse, acaba a metáfora mudando, não sendo músculos, mas sua mente. Te transforma espiritualmente, moralmente, de tal maneira que você começa a discernir o bem e o mal. E isso produz músculos que produz atos de justiça. E isso faz com que você se torne mais maduro. Você vê, o leite tem que fazer de você um certo tipo de pessoa perspicaz, antes que você possa digerir a carne, que fará você ainda mais perspicaz. Isso é muito importante, porque na nossa sociedade altamente tecnológica, nós somos propensos a pensar que a educação, especialmente o desenvolvimento intelectual, é a chave para a maturidade. E é por isso que as pessoas acham que, se elas participarem de mais uma coisinha, elas vão ficar mais sábias. Mas esse texto deixa claro que não. Há muitos doutores que engasgam em sua imaturidade espiritual sem fim. Há muitos doutores que não sabem lidar, doutores na teoria, não sabem lidar com o namoro, não sabem lidar com o seu casamento, não sabem lidar com o dinheiro. Essas coisas os dominam, doutores. E há muitas pessoas há essas instruídas que não podem lidar assim, extremamente imaturos. O cara só fica falando sobre determinados assuntos que parece que há uma profundidade, mas aí o casamento dele é uma prova de maturidade, a relação que ele tem com o dinheiro é uma forma de maturidade, a relação que ele tem com o namoro é uma evidência de imaturidade. E há muitos santos menos instruídos que são profundamente maduros e podem se alimentar com prazer. Por quê? Porque apesar deles terem leites, eles colocaram aquilo em prática, pela prática. Então eles estão adquirindo músculos, ou a mente cada vez mais capaz de discernir o bem e o mal. Então eles têm proveito das coisas mais profundas da palavra de Deus, e não aquele que simplesmente, você vê, era mais inteligente. Portanto, a chave para a maturidade e o remédio para o ouvido embotado é não saltar do leite para a carne. A chave é a maneira como você bebe o leite. O que você faz com o leite da palavra? Pela prática, você se torna mais maduro para discernir o bem e o mal. É o que você faz. Então, deixe-me encerrar com 3 etapas sobre como crescer com o leite até a maturidade. Eu pensei que eu falaria o dobro do que vou falar, por causa do tempo. Então, primeiro você bebe o leite. Isso é, você ouve a palavra de Deus, ouve de verdade, não com esses ouvidos que ele está denunciando aqui, cansados, lerdos. Ouve ávido, como um bebê
com fome tem para o leite. Então você ouve o leite da palavra, a mensagem das promessas de Deus no Evangelho. Para todas essas promessas, Jesus, Paulo diz, é o amém. O seu fardo será leve, eu serei sua paz, minha alegria estará em vós. Todas as coisas que fluem, você ouve, e essa mensagem das promessas de Deus no Evangelho, você bebe isso. Você mesmo as lê na Bíblia, ou você se senta sobre a pregação. Todas essas coisas fazem parte da vida do Filho de Deus, e você dá a palavra de Deus, e você dá atenção. Você não tem um ouvido distraído. Você é sincero e diligente agora, na segunda, na terça, na quarta, em vez de pensar em quantos cultos deviam ter nesses dias, você é sincero e diligente em aplicar seu coração e mente ao que foi dito, aplicar no seu namoro, aplicar no seu casamento, aplicar na sua relação com o dinheiro, com o trabalho, aplicar. Você não é passivo. Você não ouviu as coisas e fica amanhã esperando acontecer alguma coisa assim. Você começa a aplicar, você começa a se exercitar, é a expressão que ele usa. Você não é passivo, você não é arrogante. Ouvir, como se tivesse essas pessoas que ouvem o aconselho de várias pessoas, para depois ela ver o que é melhor para ela. Você não ouviu Deus assim, você não ouviu Deus de maneira arrogante, você não ouviu as promessas do Evangelho e depois outras promessas não do Evangelho, e ficou. Se você não ouviu de uma maneira arrogante, como se você fosse o juiz dessas promessas. Você não é passivo, você não é arrogante, você não é indiferente. Os bebês anseiam por leite, e você vai ver que o bebê faminto, ele fica incrivelmente concentrado quando eles estão com fome. O bebê não está no meio do mamar com fome, e aí ele quer fazer outra coisa. Não, está com fome. Saboreie, ele está dizendo, engula. Você vai digerir e ficar satisfeito. Você abraça como um amante. Isso é crucial. Se isso não acontecer, a próxima etapa, que é músculos, ou melhor, a mente que discerne o bem e o mal em tudo, não vai acontecer. Você não vai se exercitar. Aqui está o milagroso evento espiritual de amar o que antes você odiava. Não é? Você ama o sabor do leite agora. Para o mundo, esse leite é sem graça, é maçante. Mas o milagre é que o Deus que era maçante para nós antes, a glória de Deus que não era nem nada para nós, agora tem um sabor delicioso para nós. E nós somos aquelas pessoas que, por causa da regeneração, podem verdadeiramente dizer para as pessoas, por causa da nossa prática, do que nós estamos provando e como estamos experimentando, nós podemos dizer para as pessoas: prove e vê que o Senhor é bom. Não é útil, é bom. É bom. E quando as promessas de Deus e o Deus das promessas são provados por você, você sente um prazer em provar isso. Esse leite, ele te satisfaz. E quando ele te satisfaz, ele transforma os seus valores, transforma as suas prioridades da segunda, da terça, da quarta, da quinta, o que te leva para o passo 3. Com um coração satisfeito com Deus agora, você começa a discernir o bem e o mal, porque agora você sabe tudo o que faz você satisfeito em Deus e o que não faz, o que coopera para isso e o que não coopera. Existem centenas de decisões que você deve tomar todos os dias, que não estão explicitamente explicadas na Bíblia. Você tem muitas coisas que estão lá claras. Agora, o que eu assisto ou não assisto?
no Netflix, no cinema, o que eu leio, o que eu não leio no livro, quais posições políticas eu tomo, estratégias de investimento, vocação, seguro, aposentadoria, táticas no negócio, onde morar, o que dirigir, se eu devo possuir isso ou aquilo, como disciplinar meus filhos, o que vestir, onde ser, onde dar, como gerir minha relação com o patrão, com a esposa, com a namorada, com amigos. Não é preciso discernimento para saber o que há de errado se você tiver uma lista de Deus. Mas tem pessoas que estão tão embotados que nem uma lista adianta. Eu não preciso ter discernimento, por exemplo, para saber que eu não devo matar. Está escrito lá, não matarás. A vontade de vocês, para Deus, para vocês é essa: não se abstenham de toda depravação sexual, de todo desvio de como Deus estabeleceu certo. Isso você não precisa de discernimento, precisa, está escrito, está na lista. Tem gente que nem estando na lista desenvolveu músculos para aquilo, tem um ouvido embotado. Então você não precisa de discernimento para saber que você não deve adulterar. Está escrito, não adulterarás. Que discernimento precisa ter? Foi dito. Não cometerás fornicação. Não precisa de discernimento. Preciso me aconselhar com alguém. Me aconselhar que o problema meu é fornicação, o problema tal, meu problema é tal. Que problema? Qual é a dúvida? Qual é o seu problema? Há uma lista. Você não precisa nem de discernimento para saber isso. Que tipo de aconselhamento você quer? Que eu fale que você não deve adulterar? Está na lista. Não precisa, não é? Honrar o seu pai, não ter outros deuses, não cobiçar, está na lista. Portanto, o versículo 14 fala sobre decisões. Você, quando se exercita na verdade, há uma transformação moral e de valores, que você começa a discernir a vontade de Deus, você, pela prática, de coisas que não estão na lista. Tu pensa, eu vou morar nesse lugar, vai ser bom para a minha vida espiritual. Eu não tenho visto na Bíblia que diga onde eu tenho que morar, mas eu desenvolvi os músculos para relacionar todas as coisas, para abraçar aquelas promessas que são mais importantes do que onde eu moro, que faz com que eu sempre haja, mesmo não havendo a lista, de uma maneira que mais contribua para eu crescer ainda mais em Deus. Pela prática, eu estou desenvolvendo esses músculos, até nisso. Eu estou desenvolvendo discernimento, não daquilo que não está na lista, que ainda assim são primordiais para a minha vida espiritual. E diz que existe discernimento entre o bem e o mal em todas as coisas. Onde eu vou morar? Eu começo a discernir o que é bom e o que é mal nisso. Então, como surge esse discernimento? Vem do nutrir e moldar como um hábito, pela prática regular da obediência. Isso molda os seus sentidos espirituais. A palavra no versículo 14 não está falando sobre sentidos físicos, não é? Pela palavra de Deus, os teus sentidos espirituais vão sendo moldados, ou moldando a metáfora, os seus músculos, até que essa palavra se torne uma palavra de justiça realmente na sua vida, um poder de discernimento, um poder discriminatório.
para aquelas pessoas lá, naquela situação única de terrível perseguição que elas estavam vivendo. Uma palavra produzindo justiça na maturidade. Então, discernimento é o que você faz naturalmente quando o leite das promessas de Deus é tão saboreado por você e é tão satisfatório que te dá a mente de Cristo. Isso faz com que, na prática, você vá cada vez mais avançando para alimentos mais sólidos, com um ouvido que não tem nada de embotado para a verdade de Deus. Esse é o remédio para o embotamento da audição. Beba com prazer o leite das promessas de Deus, até que os desejos do seu coração sejam tão transformados, e a tua mente, que se tornem aptos cada vez mais para discernir o bem e o mal em todas as coisas, mesmo aquelas que não estão em lista. Mas as pessoas procurando mais lista, elas não têm músculos da fé nem para as listas, como eu disse. Essa é a vontade de Deus, que vos abstenhais de toda a prostituição sexual. Essa é a vontade de Deus, não farás isso, não farás aquilo. Isso não precisa de discernimento. Mas ela não tem músculo nem para isso, por causa de um ouvido que ouve as promessas do Evangelho sem o abraço de um amante para isso. Então, beba com prazer esse leite até que os seus desejos, o do coração, sejam tão transformados que se tornem em discernimento do bem e do mal em sua mente espiritual. Então você vai estar maduro e pronto para a carne. Então agora nós temos uma noção do que havia de errado com esta igreja. É o que há de errado com a nossa? Uma série de más cultos resolveria isso? É o que está errado com a igreja nos nossos dias? Eles estavam à deriva, em vez de remarem contra a maré da corrente do pecado, porque eles não tinham músculos. Isso significa naturalmente retroceder em direção oposta, porque nós não vivemos o mundo, a nossa cultura não é um lago parado, que se você não tem músculos para remar, tu fica estagnado. Não acontece isso. Nossa cultura é um rio forte, levando você para o sentido oposto de tudo que glorifica a Deus. Se você não tem músculos para remar, o rio te leva, você fica à deriva. Mas a deriva sempre acaba na escuridão, na oposição, distante de Deus, no oposto da luz. Teu casamento naturalmente vai ser o oposto do que Deus disse, seu namoro vai ser o oposto do que Deus disse, sua relação com o dinheiro vai ser o oposto do que Deus disse. Esse rio é forte. Se você ler todo o livro de Hebreus, é a respeito disso. Essa igreja estava negligenciando a grande salvação que eles afirmavam ter. Você vê nos primeiros capítulos. E seu domínio sobre a esperança alegre e zelosa foi diminuindo. Eles não tinham mais alegria suficiente para suportar o sofrimento, se deleitando em Cristo. O coração deles estava endurecendo para a verdade da palavra de Deus. Você vai ver isso nos primeiros capítulos 1, 2 e 3. E a conversa deles estava perdendo a urgência espiritual. E os ouvidos deles começaram a ficar surdos. Não é que não ouvia, mas é que aquilo que entrava pelo ouvido não era abraçado pelo coração. E seus olhos ficando cegos para a beleza de Cristo. Eles estão perdendo o desejo de avançar até a maturidade. E eles estão se tornando cada vez mais fracos, mais lentos. É assim que você vai ver, se você leu o livro de Hebreus na ordem em que os capítulos estão entrando. E o resultado de tudo isso é que eles correm o risco de retroceder
rapidamente em relação ao início, se tornaram endurecidos. O autor de Hebreus vai dizer: cuidado para não serem endurecidos pelo engano do pecado. Eles se afastam do Deus vivo. E ele diz: cuidado, porque um dia vocês podem descobrir que vocês nunca foram regenerados, que vocês sempre estiveram enganados. O oposto de tudo isso é o que ele vai dizer, é uma das grandes doutrinas que fazem com que as pessoas sejam embotadas nos nossos dias, em vez de ser o que o autor está dizendo aqui. O oposto disso é a perseverança dos santos. Você vê, a doutrina não é a doutrina de que alguém é salvo e ela foi justificada, como as pessoas se agarram à única doutrina, e aí nada acontece, mas ela foi justificada, vai para o céu. Não, os santos perseveram, eles nunca param a corrida, eles correm e não se cansam, sabe? Eles são como as águias, como Isaías disse. Essa é a característica. A doutrina é que todo mundo que Deus salvou nunca pode se perder, mas os santos perseveram, não são levados pelo rio, não são levados. Existem duas alternativas para aqueles de nós que afirmam confiar em Cristo como Salvador. Uma delas é avançar em direção à maturidade do leite, e você viu que isso é através do quê? Não de mais ouvir, mas da prática, na qual desenvolve músculos espirituais da fé que geram obediência e geram discernimento espiritual, para não estarem sequer, como a gente disse, as pessoas têm dificuldade mesmo com a lista: não farás isso, não farás aquilo. Ele ainda tenta encontrar uma dificuldade ali na lista, mas não, ele devia ir além, discernir o bem e o mal em todas as coisas. E uma delas é avançar em direção à maturidade, em conhecimento, fé, esperança e santidade, sendo capazes de discernir o bem e o mal em tudo. A outra coisa é você mergulhar lentamente na indiferença. Como Jesus disse, aquele que ouve, cuidado como vocês ouvem, porque aquele que ouve de verdade e pela prática desenvolve esses músculos ou os sentidos espirituais e morais para discernir o bem e o mal pela obediência, esses recebem mais. Mas aqueles que achavam que podiam ficar só com o sermão, até o que eles têm lhes será tirado. E um dos grandes erros desta igreja foi pensar que havia um ponto intermediário, onde poderiam permanecer como cristãos professos, sem avançar, mas sem retroceder. Mas esse lugar não existe. Esse é o objetivo do livro de Hebreus. Ou avançamos em direção à herança, ou estamos andando em direção à destruição. Nós precisamos muito do livro de Hebreus, e se realmente ouvirmos com ouvidos não embotados, pela prática amanhã, nós vamos desenvolver músculos ou uma mente capaz de discernir o bem e o mal, e vamos ter graça porque abraçamos com deleite para obedecer. O que vai acontecer? O que tem, mais lhe será dado. Mais graça. Mas aquele que não tem, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado. Pai, nós te agradecemos. Nosso tempo, infelizmente, é curto. Oh Deus, e a verdade é tão imensa quanto um universo. Que nós possamos ir para nossas casas, oh Deus, e continuar o processo real no qual o que foi ouvido se torna a realidade de músculos, de sentidos espirituais desenvolvidos, capazes de obediência e de discernir o bem e o mal em todas as coisas. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha
terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha-me na dor sem fim e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas e